Cumprimento a todos os ouvintes, irmãos, que a gloriosa paz do Senhor. Vamos estar aqui desfrutando de uma vida diária com Deus. E a palavra do Senhor para a nossa meditação está aqui em Lucas 18. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que não temia a Deus e nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra os meus adversários. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz? É Deus, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa parábola é muito linda, né? Que nos fala ali sobre esse injusto juiz que não temia Deus, né? E não respeitava os homens, né? Ou seja, ele não, né, conhecia o poder desse Deus maravilhoso, mas a persistência daquela viúva, né, de que ele viesse solucionar o seu, né, a sua causa ali, a sua petição, né? Portanto, ela pedir que ele, né, diz aqui na palavra que para que ela, né, que ele ia fazer justiça para que ela não volte a importuná-lo. Ou seja, a persistência daquela mulher, né, de estar ali pedindo para solucionar o problema dela, né? Aquele injusto juiz veio, né, dar um decreto para ela, ou seja, ela conseguiu a vitória dela. E aqui a parábola começa assim, né, sobre o dever de orar sempre. É Jesus nos ensinando que nós devemos orar sempre. Todos os momentos. Em todos os momentos temos que ter essa comunhão com o nosso Deus. E aqui o Senhor fala assim, né? Deus não fará justiça aos seus escolhidos, aquele que clama dia e noite. Ou seja, nós temos que estar clamando em todos os momentos. Temos que estar em comunhão com o nosso Deus. É na oração que nós temos intimidade, é na oração que nós conseguimos, né, a estar ali, sendo envolvido com a obra do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor nos diz, Tessalonicenses 5,17, nos diz: orai sem cessar. Ou seja, orar em todos os tempos. Marcos 14:38 nos diz: vigiai e orai. Nós temos que estar vigilante também. É orar e vigiar em todos os momentos das nossas vidas. A palavra do Senhor nos diz, né, que aqui falou assim, ó: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz assim, em Hebreus 11:6, nos diz assim: sem fé é impossível agradar-lhe. Então, é mediante a oração que nós conseguimos obter, né, a esperança. É mediante a oração que nós conseguimos, né, exercer a nossa fé, né, pela palavra do Senhor Jesus, né? O Senhor, ele é maravilhoso e ele está do nosso lado para fazer justiça. A palavra do Senhor aqui em Romanos 5 nos diz assim: justificação pela fé e a paz com Deus,
Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo-nos ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. É o Senhor falando conosco, né? Nós já fomos reconciliados pela graça, pela fé que o Senhor, né, pôs no nosso coração. Em Efésios 2:8 nos diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não é dom de vós, é dom de Deus. É um dom, né, que o Senhor pôs no nosso ser, no nosso coração, para nós exercermos, mediante o que? A oração, a busca, né? Nós temos que estar vigilantes, orando sem cessar. E aqui a palavra do Senhor, né, nos fala assim, sobre o dever de orar. Nós temos que o dever de orar em todos os momentos, para exercer nossa fé, para ter comunhão com Deus, né? Que o Senhor Jesus venha, né, falar fortemente em teu coração, que você tenha essa comunhão com o Senhor Jesus através da oração, porque a oração, como foi falado, é um dever do homem, para obter essa comunhão com o Senhor Jesus, para que nossa fé seja exercida todos os momentos da nossa vida, para que essa fé venha, né, aumentar cada dia mais, porque pela fé, né, nós seremos salvos pela fé, pela misericórdia do Senhor Jesus na nossa vida. Que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo, né, venha agir no teu ser, no teu coração, que essa palavra seja, né, cada vez mais revelada na sua vida. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.